O que esperar dos resultados dos bancos que começam a ser divulgados amanhã? Bem-vindo ao canal Top Ações, deixa o like no vídeo e vamos conferir. Começando com o Santander, que divulga o resultado amanhã, dia 25/4, logo pela manhã. É uma bela de uma prévia para os outros bancões, principalmente o Bradesco. Então, recentemente nós tivemos o resultado dos bancos dos Estados Unidos, foram aí mais para a linha do positivo, por isso que os bancos até estão aqui caminhando mais ou menos bem recentemente. Porém, agora o Santander que realmente vai confirmar o que esperar para os outros bancos. O Bradesco, então, está de olho total, porque ele está com problemas aqui um pouquinho similares, né? Então vamos falar aqui dos 4 bancos, o que esperar deles usando aqui. Vale lembrar também que o dividendo do Santander para o mês 4, que ele costuma anunciar, já foi anunciado, deu uma decepcionada em alguns dos investidores, isso aí já é por conta do ano difícil que nós teremos, e tem também aquela decepção para muitos aí na questão dos diretores vendendo as ações do Santander, né? Mas isso aí fica para um outro tema, vamos falar aqui dos resultados então. E quando a gente observa o resultado do Santander previsto pela XP, é mais ou menos aquilo que eu vinha falando. A margem a mercado continua pressionando, caindo 10% ao ano, mas é o início de estabilidade. Lembra que eu havia dito isso? Com a Selic estável, iria começar a trazer uma estabilidade aqui e já teremos, segundo a XP também. Eu até arrisco dizer que vai melhorar um pouquinho em relação ao trimestre anterior, tá? Mas no ano ainda fica a base difícil de ser comparada. Enquanto isso, a gente vê a tarifa de comissão aumentando 4,1%, enquanto a taxa de inadimplência deve aumentar 4,5% ainda nesse cenário difícil, né? Porém, níveis controlados, uma cobertura ainda saudável de 202%, segundo a XP. Com isso, então, nós temos uma queda de 46% no lucro do Santander em relação ao trimestre anterior, aumentando a receita e a margem aqui, que é o grande vilão novamente do resultado do Santander, né? Mas quando a gente compara o quarto trimestre com o primeiro trimestre de 2023, a gente já começa a ver a melhora, né? Porque o lucro vai então aumentar 27% nesse cenário aqui, com o início de recuperação do Santander. Será o início da recuperação? Vamos dar uma olhada então. Nós temos aqui o Santander com o grande vilão dele desde ali de 2022 inteiro é a margem a mercado, que foi aqui piorando, despercebido, e aí veio aqui um rombo, chegou no 0 a 0 praticamente, depois veio o rombo aqui negativo, né? E começou a reduzir no quarto trimestre por conta da Selic estável. A minha expectativa é que reduza mais um pouquinho e depois mais um pouquinho enquanto a Selic parar de aumentar, até que a Selic diminui e aí o negócio dá uma melhorada um pouco mais acelerada, né? Essa é a minha expectativa. A XP disse que ainda nesse vai manter lateralizado, então praticamente o que eu venho falando não vai mudar muito, né? Mas o que interessa é o quê? Se manter lateralizado, a gente tem uma base ainda difícil de comparar, que era positivo, agora vai virar negativo. A partir do segundo trimestre já começa a ter uma base difícil e vai ter uma melhora, né? Então já vai começar a melhorar o lucro do Santander. É o fim da queda no lucro do Santander, teoricamente, se a inadimplência parar de sair do controle também. Então provavelmente nós já teremos o segundo trimestre de 2022, o início de melhora aqui do banco, né? Na verdade aqui a gente já vai ver indícios nesse trimestre primeiro aqui, né? De ponto negativo para o Santander, eu poderia citar a questão da Americanas, que a qualquer momento pode surgir uma provisão adicional. A gente não sabe, né? Então, a XP não comentou aqui porque eu acho que não tem muito como prever isso. Falando agora então do Bradesco, aí já está tranquilo, ele já provisionou essa questão da Americanas, então a gente já dispensa essa discussão aí, mas a gente vê ainda o lucro do Bradesco caindo 46% também, despencando em relação ao período do ano passado, porém, em relação ao último trimestre, voando, né, 132%, muito por conta da Americanas, que acabou aí atrapalhando muito no trimestre anterior. A gente vê a receita caindo 3% em relação ao trimestre anterior, mas aumentando um pouco em relação ao primeiro trimestre do ano passado, e as margens ainda dando uma melhoradinha em relação ao ano passado e em relação ao trimestre anterior no 0 a 0. Então ele começa aqui a se manter questão das margens aí, né? Então ele fala aqui que a concessão de crédito deve ser mais lenta. Como a gente viu, o banco ele começou exatamente no trimestre anterior a dar uma acelerada nessa limpeza aqui de quem vai entrar, uma seletividade um pouco mais cautelosa. Muito importante isso para conter a inadimplência. Então, quando você seleciona mais, filtra mais, entra menos
clientes aí, né? E menos, a carteira cresce menos. Então eles esperam aqui exatamente a margem de mercado estável, né? Aumentando 2% ainda, na verdade, até positivo. E a inadimplência aumentando também 4,5%, igual aí ao Santander, desacelerando em comparação ao trimestre anterior, mas ainda atrapalhando um pouquinho, né? Cobertura próxima a 188%, e é esperado então a queda no lucro e também no ROI, que deve ficar então em 11% aqui, bem comprimido o ROI do Bradesco, né? A gente está analisando esse ROI aqui. E falando agora do Itaú, nós temos um aumento aqui no lucro previsto pela XP em 13% em relação ao trimestre do ano passado. Em relação ao trimestre anterior, um aumento de 9%, mesmo com a margem caindo um pouquinho aqui e a receita também caindo 3%. Então, a XP espera um crescimento forte aqui na carteira de crédito do Itaú e também impulsionado pelas linhas de crédito relacionadas ao consumo. Eles imaginam que um aumento marginal da inadimplência, ainda que saudável, de 3,6%, menor do que nós vimos ali, por exemplo, na precificação para o Santander e para o Bradesco, né? E ainda tendo uma cobertura bem gordinha aqui de 219%. A margem vai continuar sendo impulsionada pela carteira de crédito, crescendo 19,5% em relação ao ano anterior, né, e 3% em relação trimestre a trimestre. Com o resultado, o lucro, então, deve ter esse aumento aqui que ele está precificando. Então, o Itaú continua muito sólido. O grande ponto é que o Itaú ele foi o reloginho aí nesse período de crise toda. É um banco que está indo muito bem, estabilidade é a palavra-chave e pensando muito no futuro, investindo aí para daqui, por exemplo, 5 anos, se realmente as fintechs vierem fazer uma pressão maior nos bancões, ele aí já está na frente de todos os outros bancos. Então ele está aqui tomando uma dianteira, inclusive na questão dos investimentos, a venda e tudo mais. Está indo muito bem o Itaú, mas ao custo de um dividendo um pouco menor nesse momento, que daqui a pouco volta, que não tiver pressa, né? Então a gente vê aqui um crescimento ainda acontecendo na carteira de crédito e uma margem ainda crescendo bastante também, né? Segundo a previsão aqui do Itaú. Então, nós temos aqui entre as ações Itaú e comparando com a Itaúsa também, Tasa 4, nós temos aqui um dividendo muito similar nesse momento de Tasa 4 e Tube 3, porque as ações do Itaú, tanto o Tube 4 e principalmente a Tube 3, elas vêm numa quedinha um pouco mais acentuada, diminuiu aqui o desconto hold, né? Se bem, não é muito correto ficar comprando dividendo dessa forma, porque eventualmente é por conta das datas aí dos anúncios, né? Porque normalmente, realmente, a Itaúsa tem dividendos maiores. Então a gente vê a Itaúsa aqui no período recente subindo 1,10%, enquanto o Itaú 4 caindo 3,22% e o Itaú B3 aqui caindo 3,88%. Então você vai mudando o período, ó, sempre o Itaú aqui recentemente está abaixo da Itaúsa, diminuiu o desconto hold, né? Mas ainda assim existe um desconto hold, mas ele está ok, né? Entre o histórico está ok, de aproximadamente 20% aí, essa foto tem que ser atualizada ainda, né? Mas, de qualquer forma, é em linha com o histórico dela, mas segundo o Setúbal, por exemplo, ele fala que o desconto hold mais justo aí seria em torno de 15% no máximo. Então, ainda existe um desconto hold interessante, mas ele está aqui em linha com o histórico, né? Esse aí foi o Itaú, então, e a Itaúsa. E aí a gente tem o Banco do Brasil, que é o que está mais tranquilo aqui, que deve aumentar então o lucro em 23% em relação ao ano a ano aqui, né? Porém, em relação ao trimestre anterior, caindo 10%, uma quedinha em relação ao trimestre anterior, mas um ROI monstruoso de 21%, lucro líquido recorrente 8,1 aqui, um lucro muito gordo, né? Surpreendente, mesmo se ele caindo aqui em relação ao trimestre anterior, é muito bom você ter um ROI desse aqui, né? E olhando então os comentários aqui da XP para o Banco do Brasil, nós temos aqui então uma carteira de crédito crescendo bastante, em linha com o ponto médio do guidance, impulsionado pelo crédito rural, como de costume, né? A margem ainda crescendo bastante em relação ao ano passado, porém caindo 9% em relação ao trimestre anterior por conta das operações de crédito mais modestas e as receitas de tesouraria, que embora eu não tenha visto até o momento atrapalhar a receita de tesouraria, o Banco do Brasil muito, né? Mas enfim, é só uma quedinha de 9%, e eles esperam também um aumento na inadimplência aqui, acontecendo em 2,6%, então assim, aumentou, mas ainda está melhor do que o Itaú e está melhor do que o Santander e o Bradesco, estão ali mais ou menos em linha os dois, né? Enquanto o Itaú
segundo lugar e o Banco do Brasil o melhor. Então, indo muito bem por causa do superfluo defensivo na carteira, agronegócio, tem o governo, tem aí, né, uma carteira mais defensiva de modo geral, e a cobertura vai ficar ainda interessante de 235%, mantendo então números bastante sólidos o Banco do Brasil, caso se concretize aqui as previsões. Vale destacar que o Banco do Brasil ainda deve provisionar cerca de 1 bilhão em relação a Americanas, ele só provisionou aí cerca de 50%, tá? Então, o Banco do Brasil, em termos de dividendos, ele já precificou aqui 40% de payout, então a gente sabe no lucro, a gente já sabe aí o dividendo, né? O resultado dele do primeiro trimestre já foi parte pago aqui em fevereiro e a outra parte vai ser pago agora, dia 15/5, será o novo anúncio de dividendos referente ao primeiro trimestre. E ainda no mês 5, dia 26/5, temos o dividendo referente ao segundo trimestre, já o banco antecipando aí o resultado do segundo trimestre em dividendos, né? Então, 2 dividendos aqui em maio, e diga-se de passagem, um show de organização aqui, o Banco do Brasil. Em termos de próximos anúncios, nós já tivemos o Banco Santander, teremos o Banco do Brasil em maio, na sequência o Bradesco provavelmente em junho e o Itaú aí em julho. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal ativando o sino. Comenta aí qual dos bancos você acha que vai surpreender no resultado trimestral. Surpreender, que eu digo, é acima do que nós estamos vendo ali a XP precificando. Um abraço.